Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão aí no canal, inscritos, né? Que Deus venha abençoar vocês grandemente neste sábado abençoado, né? Que a paz e a misericórdia de Deus esteja com vocês, no lado de vocês. Que o Senhor envie um anjo do livramento para guardar cada uma de vocês neste dia, em nome de Jesus. E que Deus venha prover em todas as suas necessidades, tudo aquilo que vocês estejam precisando, que tenham colocado diante de Deus, né? No nome de Jesus, que o nosso Deus visite vocês neste dia, chamado sábado, em nome de Deus. Todos tenham um sábado abençoado, amém? Mas eu vim deixar uma palavra aqui hoje que se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir e melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe o que fazer mal. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração se apressar a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, e assim seja poucas as tuas palavras, porque das muitas ocupações vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo que votares a pagar-o. Melhor que não vote, que voltares não cumprires. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão iraria Deus contra a tua voz? Destruiria a obra das tuas mãos? Eu vou até aqui. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui em Eclesiastes capítulo 5, que nós temos que guardar os nossos pés, né? Aonde nós vamos, quando nós vamos na casa do Senhor, né? Porque a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar limpo, é um lugar onde está a presença de Deus, né? A casa do Senhor, o templo de Deus, né? Ou seja, certo que hoje em dia não é todo templo, né, que já é de Deus. Muitos lugares, muitas igrejas foram dominadas pelo espírito de Satanás dentro das igrejas, né? Isso não é uma heresia, isso não é uma besteira, né? Se os irmãos não acreditam, se os irmãos orarem, jejuarem, perguntarem de Deus, que Deus falará, né? E o Senhor falou assim: guarda teu pés, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se a ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tudo, né? O que Deus quer dizer para mim e para você? Que eu tenho que guardar meu pé aonde eu vou, na casa de Deus, né? Eu não me precipitar em fazer nada que não seja da vontade do Senhor. E aqui também ele diz, é melhor ouvir, né? Porque chegar-se para ouvir e melhor do que oferecer sacrifício de tolo. É melhor eu ir para a igreja, sentar, ouvir a voz de Deus, do que eu fazer sacrifício de tolo. Por que Deus fala isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que vão para a igreja, elas vão por ir. Vão, mas o pensamento está longe, está em outras coisas, o seu coração está longe de Deus. Eles não foram para adorar o Deus vivo. Por que muitas pessoas, quando vão à casa do Pai, eles não recebem a sua bênção, não recebem uma cura, não recebem o renovo de Deus, não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque eles vão de qualquer maneira, vão de qualquer jeito, né? Chega lá na igreja, não presta atenção no culto, fica mexendo no celular. Então a casa de Deus, meus irmãos, quando nós vamos orar, nós temos que esquecer dos problemas, esquecer das coisas, as pessoas, né, que estão ao nosso redor ali, os irmãos. Se eu fui para adorar, eu tenho que adorar o Senhor, entregar o meu coração a Ele, orar, né, louvar o nome dEle na casa de Deus. Então aqui o Senhor diz que nós não temos que fazer sacrifício de tolo, porque não adianta você ir para a igreja, meu irmão, orar, se dizer que vai orar, vai por ir. Lá você está fazendo sacrifício de tolo. Você foi, mas não adorou nada, não buscou o Senhor, não sentiu a presença, entrou de um jeito, saiu pior ainda, porque você não se colocou diante de Deus como se você deveria colocar, né?
Aqui Deus está dizendo isso. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração se apressar a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Não se preocupeis, irmão, com a tua boca, em falar palavras que não vai agradar o Senhor. Aquilo que Deus não te mandou, né? Não se precipite em falar coisas que você imaginou na tua mente e no teu coração, e você vai falar uma coisa que não veio de Deus, que Deus não mandou. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós falamos, nós prestaremos conta de cada palavra que vai sair da minha boca. Cada palavra que está saindo da minha boca, eu prestarei conta diante de Deus vivo, né? Porque o Jesus, ele virá nos julgar. A palavra de Deus diz que com nossas palavras seremos absolvidos e com a palavra também, com as nossas palavras também seremos condenados, né? Então não se precipite em falar algo que se tu não sabe, não tenha certeza que foi Deus que falou, então não fale nada. É melhor você ficar calado, fechar a boca, porque como Deus aqui está dizendo, porque tu estás na terra e Deus que está no céu, no seu trono, na sua glória, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, aqui e aqui diz assim, porque de muitas ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras, né? Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, que de nós vêm as muitas preocupações das coisas terrenas, das coisas que muitas das vezes nós botamos tudo, esquecemos das coisas do Senhor, se preocupamos com várias coisas, como Marta, né? Tinha Marta e Maria, se eu não me engano é em Lucas ou em Mateus que está falando que elas, quando Jesus entrou na casa dela, Marta, em vez ali de se preocupar em estar com Jesus, de adorá-lo, ela se preocupou o quê? Em fazer as coisas. Ela estava ali fadigada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Maria não, Maria ela fez o melhor. Ela foi adorar os pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que Maria, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? E Jesus a secou com os seus cabelos, né? E Jesus disse para ela, Marta, por que tu estás tão afadigada? Né? Porque muitas das vezes nós estamos tão afadigados que esquecemos de Deus e até mesmo se colocamos diante dele de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Então, aí por isso que Deus aqui faz vamos dizer, uma breve, como é que eu posso dizer? Interpretação assim, que de muitos são os sonhos, né? Porque você se preocupou ver um sonho assim, leigo, assim, um sonho assim, sem sentido, né? Então aqui diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares o pagou, né? Melhor o que não vote do que não se votares e não cumprires. Então quando você fizer algo para Deus, você prometeu na sua angústia, na sua dor, na sua luta, ou até mesmo em cima de uma cama, quando você estava enfermo, você prometeu algo para Deus, né? Talvez você falou assim, se tu me tirares daqui, eu te aceito como Salvador, ou eu vou fazer isso para ti. Mas aí Deus ouviu a tua oração e te curou, ou Ele revogou alguma sentença, algo na tua vida, ou não sei, Deus fez algo na minha vida e na tua vida, e aí você não cumpriu ao Senhor, né? Então o Senhor diz aqui que nós não devemos fazer voto de tolo, porque se eu fizer um voto, eu tenho que cumprir, não tenho que tardar, né? Como ele está dizendo aqui, é melhor então eu não ter feito nada, né? Só pedido para ele me curar e não prometido nada. Não adianta a gente querer prometer algo para Deus e não cumprir, porque tudo aquilo que nós falamos diante de Deus, né? Nós temos que cumprir, porque não foi para o homem que você prometeu, foi para Deus Todo-Poderoso, foi para um Deus que pode fazer todas as coisas na minha vida e na tua vida, foi para um Deus que pode me transformar e te transformar, foi para um Deus que pode me libertar e te libertar. Então se a gente não cumprir votos daquilo que nós fizemos, as nossas bênçãos ficam presas no mundo espiritual. Então nós temos que quebrar isso, de não entardar aquilo que nós prometemos a Deus, né? Porque não foi para o homem, foi para o nosso Deus Todo-Poderoso.
né? Porque Deus, ele é Deus de misericórdia, mas também ele é justiça. Ele se ira com o seu povo, né? Em nome de Jesus. Não insista que na tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua face, destruindo as obras das tuas mãos? Né? Aqui o Senhor está te dizendo, não insista que a tua boca peque contra a tua carne, né? Porque muitas das vezes nós pecamos com a nossa boca e contra Deus, né? E se fazemos de inocente diante de Deus, né? Muitas das vezes falamos alguma palavra que não agradou, um palavrão, falamos algo que não foi do agrado de Deus, do Espírito Santo, né? E eu fiz pecar todo o meu corpo, né? Com a minha própria boca, né? E ali quando nós colocamos, e aqui nós falamos assim, aqui o Senhor fala, não consista que a tua boca peque contra a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, por que razão seria Deus estar te cobrando, né? Aí nós vamos dizer para Deus, não, Senhor, eu não falei isso, eu não fiz isso, né? Se Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, conhece todas as coisas. Então, por que Deus iria contra ti, contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Se eu não falei nada, eu não fiz nada. Muitas das vezes nós pecamos contra Deus, contra nossos filhos, contra nossos maridos, ou com um irmão, porque eu julguei o irmão, porque eu falei uma palavra torpe para o meu marido, ou o marido para a esposa, ou falei algo para o meu filho, né? Porque muitas das vezes nós queremos colocar dentro da nossa casa, dentro dos nossos filhos, ou até mesmo na igreja, colocar um jugo que não é de Deus. Queremos colocar algo ali naquela pessoa que não veio do Senhor, certo? Queremos colocar um jugo tão grande na vida daquela pessoa, queremos que aquela pessoa receba a palavra no coração dela, ali, com tudo, né? Digo ela abaixo, né? E não é dessa forma, porque a palavra de Deus diz que não é por força, por violência, é por ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que falar com sabedoria para o meu filho, para aqueles que são casados, para os seus maridos, sua esposa, para o teu parente, ter a sabedoria de falar da palavra de Deus. Você tem que se converter. Se converte, crente. Eu vou chegar para uma pessoa e vou falar, você tem que se converter, você está no pecado, você está na prostituição, tu vai para o inferno. Não que isso não seja uma verdade, mas não é desta forma que eu vou chegar até a pessoa. Eu tenho que falar a palavra de Deus verdadeiramente, porque ela é a verdade, né? É a verdade que liberta, mas eu tenho que ter a sabedoria do Espírito Santo para chegar até essa pessoa. Então não é de qualquer forma. Eu não tenho que colocar um jugo sobre uma pessoa, né? Um jugo que aquela pessoa ela nem entende, não tem nenhum entendimento das coisas, né? E aí eu vou lá e jogo aquele jugo sobre ela. Não. Eu tenho que ter a sabedoria, aí o Espírito Santo vai trabalhando. Quando a pessoa dá um lugar para Deus, aí ele vai trabalhando na vida daquela pessoa e no coração, né? No nome santo do Deus Poderoso. Tem coisas que nós temos que falar, alertando as pessoas, através da palavra, dando alimento espiritual para a pessoa, para ela se alimentar, para ela se levantar. Mas só quem pode fazer é o Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que pode transformar a minha vida e a tua vida, né? Nós podemos orar, mas quem faz o milagre é Jesus. Ele continua fazendo os milagres, né? Em nome de Jesus. Né? Tem milagres, meus irmãos, que o Senhor fala que não está tudo aqui na Bíblia, porque foram milagres extraordinários, né? Os mistérios de Deus não é qualquer um que vai conhecer, vai saber, não é de qualquer forma que eu vou saber, não. O mistério de Deus eu tenho que buscar, no mundo espiritual eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter uma intimidade com Deus para poder entender os mistérios de Deus, porque na carne nós não entendemos nada.
Só no Espírito, só o Espírito que dá o entendimento das coisas do Senhor, o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que dá, vamos dar um exemplo aqui, a interpretação de línguas. Quando aquela pessoa está falando em língua, é o Espírito Santo. Você não entende nada, né? Mas é o Espírito Santo que dá a interpretação, porque vem dele, né? Então, fique com essa palavra nessa tarde, né? Em nome de Jesus, porque o meu celular não suporta muitos minutos, né? Medite na palavra de Deus. Se você quiser ler aqui Eclesiastes capítulo todo, você pode ler, para você ter mais uma estrutura melhor para a tua vida, um entendimento melhor. Mas peça a sabedoria de Deus quando você for ler. Não leia a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer forma. Peça a sabedoria para você entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um ótimo sábado no nome santo do Deus Todo-Poderoso.